Você ouviu Conversas de Sucesso. Bom dia, ouvintes! Estamos começando mais uma Conversa de Sucesso neste final de manhã de sábado, aqui na frequência de 101,3 FM. Estamos no nosso site também, radioguaíba.com.br, e a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, Geórgio Latino Bruno, Luciano Pepão Vargas, Cleiton Lopes e Jefferson Gomes. Na produção, o Otto Bed, gerência de jornalismo Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti. O nosso programa Conversa de Sucesso tem o oferecimento do Escritório Previdenciário, telefone 51 99279 4586, e Transportadora Minuano. Tem sempre uma Minuano perto de você. Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio, telefone 51, código de área, 21 21 0999, e tem o site transminuano.com.br. O nosso entrevistado de hoje é o Samuel da Silveira, natural de Canguçu. Samuel se mudou para Porto Alegre com 16 anos, iniciou a sua carreira profissional no Banco Nacional e em 1988 fundou a sua primeira empresa, a Refeicheck, que em um curto espaço de tempo se destacou entre as principais empresas do ramo de alimentação do Brasil. O sonho de empreender em hotelaria e eventos surgiu em meados de 1994, quando Samuel comprou um sítio em Viamão para reunir a família e amigos. Mesmo com o sucesso da Refeicheck, vendeu sua participação na empresa e, ao lado dos irmãos, fundou a Sampar, empresa no ramo de produções. Após a morte dos pais, Samuel começou a projetar o sonho do Vila Ventura e, em maio de 2003, inaugurou o primeiro resort da região metropolitana, referência internacional e que integra o calendário de grandes competições como hipismo, beach tênis, recepcionando delegações de diferentes esportes. Em maio, o maior e mais conhecido eco-resort de Viamão, Vila Ventura, completou 22 anos de existência. Dirigido pelos empresários Samuel e Saulo da Silveira, um espaço de 79 hectares que está localizado na Rua Manuel Santana, 625, Passo da Branquinha, conta com uma ampla diversidade de atrações e serviços que vão desde instalações de apartamentos até sala de eventos, lazer e refeição. O Vila Ventura ficou com marca quando, na Copa de 2014, já tinha a sua tradição ali, mas na Copa de 2014, o Vila Ventura foi escolhido para ser o local onde a seleção do Equador iria se hospedar. Foi o único no Rio Grande do Sul, o único hotel, resort, que recebeu uma seleção para a Copa do Mundo. Samuel, prazer em te receber aqui. Bom dia, Rogério. Uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado aí por todo o carinho que você sempre refere aí ao nosso empreendimento, lá ao Vila Ventura. E estou aqui para falar um pouquinho da minha paixão por Viamão, a sua terra. Vamos começar então, vamos falar da paixão. Tá bom. Então, aconteceu como você falou aí, de eu trazer meus pais para cá. Na época eu morava em São Paulo, e para vir visitá-los aí em Pelotas, que era a residência anterior deles, ficava um pouco complexo a operação para mim. Aí comprei esse sítio lá em Viamão, era uma área de 10 hectares e meio, e eu ficava mais perto do aeroporto, chegando em Porto Alegre, e rapidamente estaria com eles. Só que 8 anos depois eles acabaram falecendo, os dois no mesmo ano, e a gente então decidiu transformar aquela área no que hoje é o Hotel Vila Ventura, né? Começamos os primeiros anos aí sem nenhum apartamento, só fazendo eventos de day use, e o público que a gente atraía para o Vila Ventura era o público corporativo, muitas empresas fazendo eventos lá de treinamento, de desenvolvimento, usando técnicas de treinamentos experienciais. E aí foi evoluindo até que começaram a exigir permanência, construímos os primeiros apartamentos e ganhamos um pouco mais de notoriedade, Rogério, em 2006,
na Libertadores, quando o Inter disputou a final da Libertadores com o São Paulo. Ali foi a primeira vez que o Vila Ventura hospedou uma delegação de futebol? Foi ali? Foi um ano antes ainda, com o Santa Cruz de Recife, jogando a segunda divisão com o Grêmio. O Grêmio foi bombardeado por foguetes lá em... Sim. E aí na volta eles se esconderam no Vila Ventura. Tá. Agora... E aí no ano seguinte o São Paulo, sabendo disso, se escondeu da torcida do Internacional lá também. Claro, foi assim. Que é um bom esconderijo. Atenção, verdade. delegações de futebol, tá aí o esconderijo para evitar assédio fugindo do torcida. foguetório, né, da torcida, né? Bem interessante. Agora você lembrou, lembrei também. Então essas primeiras... Mas continua, por favor. Só... Aí a partir de 2006, então já com mais notoriedade, passamos a ser procurados por outros clubes também, Grêmio e Inter, né, fazem pré-temporadas lá, o Inter já realizou 4, fez diversas mini-temporadas, o Grêmio da mesma forma também, mas não é o futebol a nossa praia, né? A nossa praia continua sendo eventos corporativos. Claro. Então fazemos eventos, já foi segmento médico muito forte, segmento financeiro muito forte, hoje é o segmento de agronegócios que mais nos frequenta lá, entre outros também, né? TI, enfim. Durante a semana, Rogério, muito evento. Durante o final de semana, famílias lotam o nosso espaço sempre. De sexta para domingo, a gente só tem 79 apartamentos, deveríamos ter mais, mas por enquanto 79, e famílias que são basicamente da região metropolitana, mas o interior do estado vem ganhando bastante espaço conosco também. Porque ali eu também tive o privilégio de conhecer o Vila Ventura, e ali você tem, como é que eu vou dizer, diversão, atendimento, lazer para todas as categorias, idosos, jovens, crianças, tem espaços para todos, né? E aquela área imensa ali, né? Hoje a gente tem 79 hectares, que você referiu ali. A gente trouxe um modelo muito parecido com o Clube Med, né? O Clube Med trabalha com recreacionistas, que lá eles chamam de GOs, a gente chama de monitores aqui. E esses monitores, então, promovem atividades de hora em hora, uma atividade diferente, tanto para adultos quanto para crianças. A família que tem filhos pequenos encontrou lá um destino muito interessante, porque os pais acabam querem estar perto dos seus filhos, mas ao mesmo tempo querem ter um pouquinho de lazer, né, de recreação. Então as crianças ficam com os nossos monitores o dia inteiro e vêm os pais no momento da janta ou no café da manhã, no restante do dia eles ficam conosco. Tá, e essa atividade, ela é permanente? Ou só pro fim de semana que tu tem essa... Não, ela é permanente. Permanente. Ela é mais intensa aos finais de semana, claro. em função de um aumento de público que acaba indo para lá. Mas ela tem todos os dias. Quando para os ouvintes entenderem também, quando vocês construíram o Vila Ventura, não tinha aquele acesso asfaltado, né? Não tinha. Isso foi só no 10º ano, quando foi para a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Aí... Ali é RS 118, né, Rogério? Ali é 118. Ele constava para efeito de projeto do governo estadual como se fosse uma estrada asfaltada já. E isso lá da época do governador Alceu Colares ainda. Sim. Então, quando a Copa veio e a FIFA começou a fiscalizar e ver a evolução do projeto para receber uma seleção, ela acionou isso, o governo do estado, para que fosse feito esse asfalto, e aí ele foi até o hotel, e agora se concluiu no governo do Eduardo Leite, né, com o deputado Bonato fazendo um trabalho muito forte lá, se concluiu até o Parque Estadual de Itapuã, que para mim é o principal destino turístico, ou o principal potencial turístico do Rio Grande do Sul. Tu estava me mostrando aqui aquilo ali é o pôr do sol? Não, é o nascer do sol. Nascer do sol ali, está lindo aquilo ali. É maravilhoso. A Praia da Varginha. Quem não conhece na Praia da Varginha, olha, mas isso aqui é Cancún, isso aqui é Punta Canas, a beleza está ali, pertinho de nós, né? Sabe que eu casei recentemente, né, no mês de junho, e fiz algumas fotos lá do meu casamento. Quando eu mostro para os amigos, você casou em Cancún? É isso aí. Que é lindo demais aquilo lá. E ele está a uma distância muito curta, em linha reta do Vila Ventura, 15 quilômetros, para chegar até lá 28 quilômetros mais ou menos. E é um destino fantástico, assim, é um destino que é muito procurado no verão, mas é um destino para ano inteiro ali, é muito lindo. É lindo e interessante, né? Só agora que se começa a se despertar que Viamão tem essa, digamos assim, essa tendência a ter eco-resorts como Vila Ventura, porque não lá em Itapuã também
tem alguma coisa, mas são pequenas pousadas que tem ali, não é? Tem um projeto, Rogério, que está tramitando, também ele é capitaneado aí pelo deputado Bonato, que é que o parque se transforme numa PPP e com isso, com uma atração de investimentos para o entorno dele, para que se use como em Foz do Iguaçu, como em Fernando de Noronha, e o antigo leprosário que você conhece, sim, claro. Que é tombado, né, pelo patrimônio público, seja recuperado para ser um hotel ali, um destino também para a ocupação daquela região. É o único lugar que eu conheço, eu viajei bastante, que ele tem 3 tipos de água diferentes. Temos o Rio Guaíba, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Negra ali dentro do parque, que é espetacular, né? Espetacular aquilo ali. Aquilo é lindo demais. Eu acho que no momento que o governo realmente der um curso para aquilo ali, turístico, vai ser o principal destino turístico do Rio Grande do Sul. Porque tem ali, antes se falava que não tinha o asfalto, não dá para chegar. Agora dá, né? Agora dá, asfaltado até o parque. Com a 118 aí, com a RA 118, e você tem uma integração aí, Zona Sul de Porto Alegre com aqui, essa região de Viamão aqui. Então, nós estamos mais perto da Zona Sul de Porto Alegre do que o centro de Porto Alegre. Exatamente. É mais rápido chegar. Essa 118 aí, quando tiver completada, também estão fazendo ali uma espécie de contorno, de retorno ali sobre o viaduto, né? Sim, ele vai sair um corte em linha, direto, né? Ele sai em linha reta do viaduto, depois eliminando aquela sinaleira que ficou embaixo do viaduto ali. Claro que ali dá um congestionamento, mas está em obra, está se vendo a obra. É para ficar pronto até o final do ano agora, até dezembro. E quem vem da praia da Zona Sul, quem vem da praia e mora na Zona Sul de Porto Alegre, entra ali. Não precisa mais passar pelo centro de Porto Alegre, né? Vai sair lá no Lami. Sai no Lami. E vai passar ao lado do Vila Ventura. Exatamente, em frente ao Vila Ventura. Tem bastante sinalização ali, né? Tem bastante sinalização. Então, outra coisa que me atrai muito em Viamão, Rogério, eu falo isso bastante e até ocasionou num novo investimento que a gente vem fazendo, que é um condomínio junto ao hotel. O Viamão tem uma característica diferenciada assim, de muitas regiões do estado e do país. A gente tem a melhor qualidade de ar, dito isso não por mim, mas por quem pesquisa, a URGS. Claro. Nós não temos indústrias em Viamão com chaminé. E o ar que predomina ali é o vento leste, não traz o ar da Lagoa dos Patos, do mar. Outra coisa que a gente tem ali é a qualidade de água. Está lá a Brahma, está lá a Corsã agora fazendo extração de água mineral para abastecer a cidade de Viamão com a nossa água subterrânea lá de Águas Claras. A gente tem os maiores produtores de culturas orgânicas da região metropolitana, que estão lá em Viamão, hortaliças, legumes, verduras. O bairro Novo, quando foi morar lá em Viamão, ele foi buscando por isso. Exatamente. E existe, Rogério, um documentário chamado Zonas Azuis, não sei se você já ouviu falar, não vi ainda, ouvi falar. É um americano, percebendo que os americanos têm um tempo de vida menor nos países de primeiro mundo que a maioria dos países, ele resolveu visitar países onde comunidades vivem mais de 100 anos. Ele denominou isso Zonas Azuis. E ele pesquisou essas comunidades no Japão, na Grécia, na Itália, em diversos países, e aquilo que era ponto comum nessa qualidade de vida dessas pessoas, ele transformou numa política de vida, que ele chamou Zona Azul. Nós estamos implementando isso no Vila Ventura, que é justamente isso, a qualidade do ar, da água, da alimentação. Está cercado ali de mata. Né? E uma coisa curiosa que aconteceu também, que é essa questão relacional com vizinhos, com amigos, com famílias morando próximas, e uma outra coisa que é a fé, né? E ali dizem que nós estamos embaixo do paralelo 30, que é uma região bastante energética, né? É, uma região mística também tem ali, tem templos ali de todas as variedades culturais e de fé espirituais, né? É verdade. E aí a ideia do condomínio surgiu de médicos que frequentavam muito Vila Ventura e que gostariam de ter um sítio de lazer, mas que a atividade dificultava ter um cuidado com isso, né? A segurança, gestão de pessoas, enfim. E a gente abriu esse condomínio, ele está numa fase já final dele, nós devemos entregar até o mês de fevereiro, são 165 lotes. Pois é, e vamos falar desse teu condomínio, esse é outro projeto teu ali. Isso me lembra um pouco a semelhança o que aconteceu com o Laje de Pedra, por exemplo. Mais ou menos a mesma. Tem a ideia de se vender, construir casas de lazer ali usando a estrutura do Laje de Pedra.
a ideia também é essa, você É a vai mesma. usar essa infraestrutura É. hoteleira do Vila Aventura. A gente amplia um pouco porque não só a ocupação dos espaços de lazer, recreação e de serviços, a gente quer prestar serviços para o condomínio Claro, também. claro. Esse que eu falei há pouco de monitores que possam estar cuidando dos nossos hóspedes, estarão fazendo a mesma coisa com os condôminos, né, do hotel lá. Os terrenos que tem ali para vender, qual é o tamanho, uma média? O tamanho médio deles é 600 metros, é 20 por 30, mas tem alguns terrenos maiores, Claro, que chega claro. até 1.000 metros, e hoje só tem 35 para vender. A gente vendeu já quase a totalidade, porque eles são 165, vendemos 130 e tem 35 para serem vendidos. Ali vão ter alguns atrativos diferentes, como uma praia artificial que a gente Pois está é isso, eu construindo. queria que tu falasse, eu vi o projeto. Você vai fazer uma praia artificial, então, Sim. ali com água não falta, claro. É. Né? Ela é uma piscina, na verdade, toda feita no formato de uma praia, Praia, claro. toda ela de areia do lado de fora, com paisagismo de praia, e ela vai ter onda. A onda é uma onda Pois de é, 50 é isso aí. centímetros, para aquelas pessoas, para as famílias que vão lá, terem aquele efeito visual, o Claro, efeito claro. acústico, né, do barulhinho da água. E é dizem que a praia é a questão mais anti-estresse que existe, né? Sem De dúvida, sem pé dúvida. na areia e barulho da praia, o cheirinho. E a gente vai tratar a água com sal e não com cloro, para dar também uma textura e uma condição mais parecida com a água do mar. Vai ser muito legal. Qual é a área dessa praia que tu tem? É um hectare. Ela tem o tamanho de um campo de 10 futebol. mil metros quadrados. É. Ele tem o Ah, tamanho do mas é um campo de futebol. É tamanho, bem tá, bonita, bem uma área legal, linda. Do lado dela tem um lago onde a gente vai fazer o wakeboard, né? Que é aquele cable park que tu consegue esquiar puxado por um motor elétrico. E do lado esquerdo dele um pequeno campo de golfe com área de 2,5 hectares para atender também um outro tipo de público que Pois só é, quer né? caminhar, quer fazer um esporte mais junto à natureza. Agora você falou em segunda casa de lazer. Isto também foi a nossa percepção até a pandemia. A partir da Pois pandemia, é, vocês enfrentaram a as pandemia. pessoas estão indo para lá agora para ser primeira residência. Exatamente. Quantidade de porto-alegrenses e de pessoas que vivem na área urbana que fizeram essa opção. É. Eu vou pro verde, vou pro ar puro, ou vou para a praia, no caso. Então tem essas duas opções. Ali você tem uma opção E agora, muito boa ali. Rogério, a nossa praia tem uma característica um pouco melhor que a do litoral. Não falo mal, eu adoro o nosso litoral, sim. mas a gente não tem mãe d'água, não tem nordestão. Sim, a gente claro. não tem aquela concentração de pessoas assim, e- muito grande no verão. E praia com mato por perto, você É está verdade. olhando verde, né? É verdade. E está na cadeira de praia tomando sol, de repente passa um bando de pássaros ali, você está olhando. Não, o lugar eu conheço, o lugar é realmente muito bonito. E quantos mesmo você falou? Quantos terrenos tinha São ali? 165. 165 a gente ainda seria tem então 165 proprietários, digamos proprietários, assim, exatamente. que vão construir ali e vão se utilizar de toda a infraestrutura Esse é um detalhe interessante que você está falando aí, que quando a gente procurou vender, a gente vendeu para hóspedes do hotel, que frequentavam o hotel, então não teve aquela busca por investidores, a gente buscou Claro. quem que gostaria de construir uma Claro. casa de lazer ou uma casa de primeira residência ali. E hoje a gente já tem 8 casas, tem 3 moradores já, Agora, pois é. e tem 11 projetos já aprovados na prefeitura para início de construção. Não fosse esse problema da economia que está se passando aí e Claro, tal, que atrasou claro, um pouquinho claro, esse processo, claro, eu diria que metade dos lotes já estariam sendo construídos, que o que vai acontecer, eu entendo, agora a partir de 2026. E outra coisa, pessoas que, pensando bem, podem continuar trabalhando em Porto Alegre, vivendo ali. A distância é muito pequena e provavelmente é a mesma distância de quem mora, por exemplo, na Restinga e vem para o centro, mais ou menos. Porque, Eu acho que é mais perto. Considerando o trânsito, etc., claro. É mais perto porque quem vem de lá para Porto Alegre, se ele tiver atividade como aqui na Calda Júnior, que é no centro, pode vir pela 118, pela Freeway, que o acesso é muito mais rápido. Claro, né? claro, Então, claro. é meia hora, 40 minutos de lá do Vila Aventura até aqui o centro de Porto Alegre. É isso aí, é o que se leva. Quem vem da Zona Sul de Porto Alegre, lá, pega um congestionamento, por exemplo, estou tomando a Restinga ou a Hípica, o tempo é esse aí. Mas eu não posso deixar de falar contigo desse grande evento que aconteceu na semana passada, que foi uma etapa do beach tênis. Que etapa? Por que o Vila Aventura está envolvido com beach tênis?
Olha, isso aconteceu depois da Copa do Mundo também, que o empresário que trouxe o evento para lá, que chama Alex Mingosi, é o italiano, que foi um dos que trouxe o beach tênis para o Brasil. Ele foi técnico da seleção italiana, é o atual técnico da seleção brasileira, e ele, vendo o Vila Ventura estruturado para receber uma seleção para a Copa do Mundo, nos procurou, através de um parceiro, para saber se a gente teria condições de estruturar ali 18 quadras para realizar uma etapa do Mundial. O beach tênis, ele tem que ser realizado em quadras ao ar livre. Claro. Porto Alegre tem muitas arenas hoje com quadras cobertas, inclusive, mas não tem uma dessas arenas que tem 18 quadras. E a gente decidiu fazer. Tu tem 18 quadras ali? 18. E a gente fez as 18 quadras, fizemos o primeiro torneio, a primeira etapa em 2022, repetiu em 2023, 2024, foi a quarta vez agora, 2025. Que etapas são essas aí? Como no tênis tem, ele é o mesmo esporte regrado também pela ITF, né, que controla o tênis, eles têm os slams, e ele acontece 12 no mundo, né? São 12 etapas do mundo. 12 etapas no mundo, são 4 no Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e aqui no Vila Ventura. Então, por eles morarem em Porto Alegre, por ele ter todo um desenvolvimento que a partir do Rio Grande do Sul se difundiu para o Brasil, ele realiza lá no Vila Ventura. Então, a cada ano isso vem evoluindo. Já estamos tratando do evento do ano que vem, que vai ser maior do que foi esse ano. Esse ano a gente teve mais de 1.000 atletas. Todos os ranqueados internacionais do esporte eu fiquei impressionado, eu estava contigo ali, estava uma dupla italiana, feminina, jogando com a dupla brasileira. Né? Foram elas que ganharam o torneio. Foram elas que ganharam? Foram elas. E os franceses ganharam o torneio masculino, a etapa masculina, que afinal foi entre italianos e franceses. A gente estava torcendo muito para o Baran, que é o número 1 do Brasil, é o terceiro do mundo, brasileiro, e acabou ele perdendo na semifinal. Na semifinal? Perdeu na semifinal, e aí os italianos foram com os franceses, e os franceses ganharam a parte masculina. Que interessante, né? A França e a Itália desenvolvendo o beach tênis assim com... Uma coisa curiosa, Rogério, é que muitos desses atletas internacionais, pela forma como a coisa se difundiu no Brasil aqui, que já são quase 3 milhões de brasileiros jogando esse esporte. Já tem 3 milhões de adeptos. Olha. Eles vieram morar no Brasil. Muitos deles vieram morar no Brasil, italianos, franceses e outras nacionalidades também. E aqui se tornaram atletas que já eram profissionais, mas com muito mais rentabilidade. São atletas que ganham muito como jogadores de futebol também. E é um esporte que muito em breve ele vai estar participando das Olimpíadas. Nós falamos sobre isso aí, né? Logo vai ser, porque se nós temos surf nos Jogos Olímpicos, por que não? Tem ping-pong, né? Ping-pong, o vôlei de praia. É verdade. Por que não? Então, por que não o beach tênis? Não, ele vai. Ele está sendo tratado disso. Eu não tenho informações assim precisas. Outra coisa que a gente vai ter mais um torneio grande ainda esse ano lá no... Pois é, qual é o próximo evento? Chama Interclubes, que é entre os clubes que têm a atividade de beach tênis, fazem as suas equipes e eles disputam também um torneio. Em número de atletas, ele é até maior que o Mundial. Ele vai ter em torno de 1.300 a 1.400 atletas disputando esse torneio aí durante 3 dias no mês de novembro, final do mês de novembro. Neste final de semana que passou, tu estava lá com 5.000 pessoas? No sábado, sim. No sábado. Eu vi o sábado quando eu fui. Os 4 dias de torneio, que começou mesmo aberto ao público na quinta-feira até domingo, foram mais de 10.000 pessoas que passaram por lá pelo Vila Ventura para assistir e acompanhar os jogos. Todas as quadras onde tinha disputas estavam lotadas, né? Com a sua capacidade plena ali. Então... Você teve a oportunidade de ver a arena, ficou muito linda, né? Só naquele espaço ali, quase 3.000 pessoas concentradas ali vendo os jogos. Muito bonito o evento, realmente um evento que você via que tinha pujança, gente bonita, gente jovem, atletas, né? O clima lá no Vila Ventura, nessa etapa aí do beach tennis, era um clima perfeito de um resort de qualquer lugar do mundo. É verdade, é um público muito bonito mesmo, são atletas que... É uma coisa curiosa também, porque tem duplas, inclusive, na parte amadora do torneio, que o avô faz dupla com o neto. Olha só. Então ele reúne a família inteira nesse esporte. Né? E é uma coisa que como eu falei, anti-estresse, o pé no chão, né? O pé descalço na areia, ele descarrega as tensões. E é um esporte que não tem grande impacto, é um esporte muito legal, muito legal. E hoje...
Tem mais outro resort que faz esse tipo de atividade ou é só lá no Vila Aventura? Aqui no Rio Grande do Sul não tem. Tem torneios que acontecem aqui, mas eles não são em hotéis, assim, Caxias do Sul faz um hotel legal. Tem na praia tem um grande torneio que acontece em Capão da Canoa, Xangri-Lá, mas é aí, de janeiro. Aí, claro, aí não é como... No Rio Grande do Sul, eu digo assim, nem o de Balneário Camboriú é em hotel. Na verdade, em hotel mesmo no Brasil acontece o do Vila Aventura. Pois é, isso essa particularidade que é importante. Uma coisa é você ter cancha na praia, né? O beach tênis é praia, tá aí o nome. Mas dentro de um resort, eu te pergunto porque eu não sabia se tinha mais algum aí. Não, dessas etapas do Mundial não tem. Pode ser, Rogério, que tenha algum torneio que aconteça, mas esses que têm a característica de fazerem etapa de um Mundial não tem no Brasil. Não tem, né? Não tem. Então, esse torneio é uma vez por ano? Ele é uma vez por ano, sempre no mês de outubro. Ele vai acontecer. É sempre em outubro, né? Sempre em outubro. Ele foi em novembro. É uma data, digamos, data FIFA, vamos dizer. É uma data ITF, que é a FIFA do beach tênis. Claro. É sempre em outubro. Né? Em outubro. Ele foi em novembro e foi feito um ajuste no calendário e acabou antecipando ele para outubro. Samuel, nós estamos chegando ao final do nosso Sopa é Rápida, passa muito rápido, mas eu queria que deixasse alguma coisa aí. Qual é o projeto, digamos assim, o que você tem planejado para o Vila Aventura daqui para diante, acoplando aí esse belíssimo condomínio que quem conhece vai lá e se apaixona. Sim. A gente tem, eu digo que o Vila Aventura recém está começando, né? Ele tem 22 anos e a gente tem uma área lá reservada para expansão, tanto na parte de lazer, recreação, de ampliação do hotel. Tem muita coisa vindo aí. Mas eu queria falar, não falta, né? Não falta. Eu queria falar mesmo, era de Viamão, Rogério. Rogério, eu me apaixonei pela tua cidade. Eu estou lá há 33 anos. 1.495 quilômetros quadrados de área, 105 quilômetros de orla. A gente tem um potencial incrível de desenvolvimento e mostramos agora recentemente na enchente que a gente está numa posição geográfica muito privilegiada. Exatamente. Né? Nós estamos a 160 metros do nível do mar, do mar ali. Então nós não tivemos problemas com a enchente. Um pedacinho lá de Itapuã teve, mas não tivemos problema. Então eu convido as pessoas a irem conhecer Viamão. Nós temos grandes locais turísticos lá, como Estância das Oliveiras, lá pro lado do Parque de Itapuã, a cervejaria Zapata, muitas indústrias de vinho produzindo lá o azeite de oliva, né? A produção das oliveiras que está acontecendo em muitos empreendimentos lá. Eu não quero citar para não esquecer nenhum, porque são todos nossos parceiros, mas visite Viamão. É muito pertinho de Porto Alegre, muito pertinho da região metropolitana e temos grandes destinos turísticos lá para serem conhecidos. Sabe, Samuel, como eu nasci e me criei lá, eu nunca vi nesses últimos 20 anos um movimento tão dinâmico do município, a projeção que o município está tendo. Viamão raramente era notícia na imprensa, apenas em notícias ruins, geralmente. Hoje não. Hoje o noticiário sobre Viamão é um noticiário com uma potencialidade uma positiva nesse sentido. É o Vila Aventura, é o beach tênis, esse hospital agora aí que o deputado professor Bonato está liderando aí, o Hospital Regional de Viamão. Isso vai ser um divisor de águas para Viamão. Mas sem dúvida alguma. Essa estrutura desse hospital vai fazer com que muitos investimentos sejam atraídos para a cidade lá. Sem dúvida. Então, isso é muito bonito, esse movimento que Viamão está vivendo. E o Vila Aventura é responsável por isso, viu? Tem uma responsabilidade muito grande na divulgação do município. Muito em breve, Rogério, nós seremos considerados um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Já estamos caminhando nesse sentido aí. Eu sou suspeito, mas eu não tenho dúvida disso. Tá? Samuel da Silveira, diretor, CEO, enfim, homem responsável junto com seu irmão do nosso Vila Aventura. Muito obrigado pela tua presença aqui, muito sucesso para o Vila Aventura. O Conversa do Sucesso vai ficando por aqui, em nome do Escritório Previdenciário, telefone 992794586 e transportadora Minuano. Tem sempre uma Minuano perto de você. O site da Minuano, transminuano.com.br. Você ouviu Conversa de Sucesso e nos acompanhe na segunda-feira, às 6 da manhã, onde temos mais um encontro marcado no programa agora. Bom domingo a todos, até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.